Sou Amós Araújo, eu espero que esteja tudo bem com você, assim como também está tudo bem comigo. Na aula de hoje, iremos falar a respeito da classe gramatical substantivo e também falaremos a respeito das suas 9 classificações que ele recebe. Iremos, antes disso, de começar essa aula, trazer uma visão geral da língua portuguesa, pois ela se divide em 5 partes. Né? Mostrarei em tela para vocês essas 5 partes para que sua mente consiga desenhar o caminho que nós estamos percorrendo, né, até mesmo para trazer uma visão geral, uma visão do todo. Então, antes eu preciso mostrar para você este caminho até que nós adentremos no assunto substantivos. Senhores, eu deixei aqui no canto da minha tela um QR Code, né? Esse QR Code é para Pix. Se você quiser contribuir comigo para mim adquirir mais materiais para estudos e também adquirir equipamentos adequados para a gravação. Eu estou gravando com equipamentos limitados, mas eu não sou limitado, então é por isso que eu estou gravando esta aula aqui. Vamos passar para o próximo slide, mas antes eu vou sair daqui de tela para a gente começar a aula. Veja, a língua portuguesa, né, a divisão gramatical dela se dá em 5 partes: fonética, morfologia, síntase, semântica e estilísticas. Mas nós estamos tratando a respeito de morfologia. Hoje iremos falar a respeito das morfologias, né, a respeito da morfologia, substantivo, e eu quero que você veja a divisão que trata a morfologia. A morfologia vai trabalhar com as 10 classes gramaticais. São elas variáveis e as invariáveis. Temos os substantivos, adjetivo, pronome, artigo, verbo, numeral, advérbio, interjeição, preposição e conjunção. Eu preciso trazer essa visão geral para você, né, para que você comece a compreender o todo e não somente o micro, né? Eu quero que você veja o macro, uma visão geral. Iremos tratar a respeito dos substantivos. No próximo slide eu vou trazer ali uma definição do que é o substantivo. Veja, substantivos são palavras que nomeiam tudo: pessoas, lugares, objetos, sentimentos, ideias e também outras palavras. Perceba que eu deixei aqui abaixo uma frase, né? Na verdade, deixei duas frases. Porém, nós vamos destacar agora aqui, destacar quais são os substantivos. Veja, ali na definição que eu trouxe, diz que são palavras que nomeiam tudo. Ora, se nomeiam tudo, o que temos aqui abaixo nessa frase? Veja, o substantivo homem, né? O substantivo livro e também o substantivo flor. Perceba, senhores, como que vai ficando simples o entendimento quando, né, nos apropriamos dos conceitos das palavras. Por exemplo, o conceito aí do que é substantivo. Eu sugiro que você dê um pause agora no vídeo, né, e faça essa anotação. Anote, porque você vai perceber que vai fazer maior sentido essas anotações quando chegarmos ao fim dessa aula. Na praia, a alegria era geral. A palavra praia é substantivo e a palavra alegria também é um substantivo. Vamos passar para o próximo slide. Veja a divisão que se dá os substantivos. Na verdade, são os 9 critérios de classificação. E por que critério? Porque um único substantivo ele pode ter até mesmo 3 critérios desse, né? 3 classificações diferentes. Ele pode ser comum, pode ser concreto, e pode ser simples, pode ser primitivo, um único substantivo. Né? Então, veja, eu preciso que você anote, né? Pause o vídeo agora e anote no seu caderno essa tabelinha que trouxe para você. Substantivos comuns são as palavras que nomeiam os seres ou coisas da mesma espécie. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Deixei aqui gravado, vou pegar aqui uma caneta. Quero que você anote. Note comigo. Alguns substantivos. Vamos lá, de novo. Substantivos comuns são as palavras que nomeiam os seres ou coisa da mesma espécie ou categoria. Então, eu tenho aqui a palavra menino, menino. Gato é um substantivo. País
País é um outro substantivo. E mesa também é um outro substantivo. Vamos passar para o próximo slide. Veja, os substantivos próprios são as palavras que se aplicam a um ser em particular. É um nome específico para individualizá-lo do resto do grupo. Então, veja, ele diz aqui ó, que é um nome específico e também para individualizá-lo. Ou seja, se vai individualizá-lo, ele é um ser único, não é isso? E aqui eu tenho algumas palavras que eu deixei anotada aqui em folha, mas eu vou passar para vocês. A palavra Deus é um substantivo próprio, porque é único. Brasil é um outro substantivo próprio. Perceba a especificidade da palavra Deus, Brasil, Deus em maiúsculo. Brasil, perceba que os nomes próprios são todos eles escritos em maiúsculo. A palavra João, João é um nome próprio. São Paulo, São Paulo é um nome próprio. E assim você vai se apropriando, né, dos conceitos do que é os substantivos. Vamos para o próximo slide. Substantivos concretos são as palavras que possuem existência própria, perceba, possuem existência própria, seja no mundo real ou na nossa imaginação. Poderia colocar também ou no nosso imaginário. Não precisa ser algo que você possa tocar. Né? Antes, eu lembro que lá na quarta série a professora falava, olha, alunos, os substantivos concretos é tudo aquilo que você pode pegar, mas veja, não precisa ser algo que você possa tocar. Por exemplo, o vento, né, a gente sente o vento, mas eu posso pegar no vento? Não posso. Posso pegar no ar? Não posso. Eu trouxe aqui para vocês algumas outras definições desse substantivo concreto, para você entender. Ó, por exemplo, reais e palpáveis. Né? Vou botar uma setinha. Reais e palpáveis. Substantivo concreto. Pessoa. Pessoa. Mesa. Gato. São reais e são palpáveis. Por quê? Pessoa. Faltou o A aqui. Pessoa. Você consegue pegar numa pessoa, consegue tocar numa mesa, consegue pegar um gato ou até mesmo tocar. Né? Reais e não palpáveis. Como eu havia dito, né? Não precisa tocar. O ar. O som, a luz, os imaginários, né? Concretos e imaginários. Fada, saci, Deus, fantasma, fantasma. E temos também outras palavras, mas eu não vou trazer agora em tela, né? Vamos passar aqui para o próximo slide. Os substantivos abstratos, veja, são as palavras que dependem de outro ser para existirem. Geralmente nomeiam os sentimentos, qualidades, ações, estados e conceitos. Veja, por exemplo, aqui, falou de sentimento, né? Por que são abstratos? Perceba, senhores. Vou ler de novo. São as palavras que dependem de outro ser, ou seja, depende de algo para existir, não é isso? Então, perceba, sentimento, amor, saudade, precisa de quem? Precisa de alguém para existir, não é isso? Precisa de alguém para existir. Para existir. Precisa que alguém exista para sentir amor e também para sentir saudade. Veja que ela por si só, ela não existe. Saudade, amor não existe. Ela depende de outro ser para existir. Né? Uma qualidade, vamos lá, qualidade. Eu deixei aqui guardado essas palavras. Beleza,
honestidade. Beleza, honestidade. Precisa do quê? Ó, a beleza, ela precisa de alguém, precisa de algo ou alguém para ser belo, né? E a honestidade, ser belo ou ser honesto, ou honesto, ou honesto. Então, né, nesse substantivo aí abstrato, beleza e honestidade, precisa de algo ou alguém para ser belo ou honesto. Ação, perceba, corrida, corrida e viagem. Corrida e viagem. Precisa de alguém para praticar a ação. Eu espero que você esteja anotando para uma melhor fixação desse conteúdo, né? Ação, corrida e viagem, precisa de alguém para praticar a ação. Precisa de alguém para praticar de ação. Estado. Estado, né? Vida. Preciso melhorar minha caligrafia. Vida. E velhice. Precisa também de alguém para estar vivo. Para estar vivo. Ou para ser velho, né? Ou para ser velho. E por fim aqui, conceitos, né? Conceitos. Conceitos como, vamos lá, vou deixar aqui, substantivo, ou adjetivo, isso. Adjetivo, precisa de alguém, para aprender, não é isso? Para aprender. Então, aqui ficou claro para vocês, né, a respeito dos substantivos abstratos, a sua necessidade de sempre depender de alguém para existir, porque eles, por si próprios, eles não existem, né? Vamos passar para o próximo slide. Vamos lá. O próximo slide aqui é os substantivos simples, né, que são as palavras que são formadas por apenas uma palavra. Esse aqui é o conceito mais simples que tem. Esse com certeza você vai gravar, né? Tanto é que ele é substantivo simples, ele é simples de aprender. De novo, são as palavras que são formadas por apenas uma palavra. Veja alguns exemplos em tela. A palavra flor, a palavra chuva, carro, caderno, viagem, opa, aqui é viagem, e lobo. Perceba que cada uma dessas palavras só são elas, não há outras junto com elas para formar um novo significado. Por exemplo, eu vou mudar o slide que vocês vão ter um entendimento melhor. Por exemplo, a palavra, os substantivos compostos. Perceba, são as palavras que são formadas pela junção, ou seja, união, né? Junção de uma ou mais palavras para criar um novo significado. Podem ser escritas com hífen ou como uma só palavra. Percebeu que elas são opostas? Substantivos compostos são o oposto do substantivo simples. Se os simples são formados por apenas uma única palavra,
por apenas uma única palavra, os substantivos compostos já podem ser formados por uma ou mais palavras. Perceba aqui, por exemplo, ó, guarda-chuva. Por que é composto? Porque é mais de uma palavra. Guarda-chuva, ao hífen. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Minha caneta está apresentando problema. Vamos lá. Guarda-chuva. Couve-flor. Couve-flor. Girassol. Do verbo girar junto com a palavra sol, não é isso? Girassol. Passatempo. Passatempo. E por último, e um interessante aqui, ó, o pão de ló. Pão de ló. Pão de ló. Antes, esse substantivo pão de ló, substantivo composto, ele era por hífen. Mas aí houve a reforma, né, ortográfica e tirou o hífen. Mas perceba, tirou, a gramática mudou, né? Melhor. A reforma antes era com hífen. A ortografia mudou, mas continua sendo um substantivo composto. Eu me embananei aqui agora. Então é isso, né? A ortografia mudou, mas ele continua sendo um substantivo composto. Então você percebeu a diferença entre os substantivos compostos do substantivo simples? O simples é uma única palavra e os substantivos compostos pode ser uma ou mais palavras. Eu vou passar para o próximo slide para falarmos agora dos substantivos primitivos. Os primitivos são as palavras que não nascem de outra palavra dentro da língua portuguesa. São elas que dão origem a novas palavras, ou seja, elas existem e elas não vêm de outra palavra. E você vai entender isso. Ó, perceba, a palavra pedra, ela surgiu. Não existe, ela não vem de outra palavra. Por exemplo, livro. Opa, esquece isso. Flor. Dente. São palavras primitivas que através delas nós iremos criar outras palavras, né? Por exemplo, da palavra pedra eu posso fazer o pedreiro, posso fazer pedrita, pedraria. Do livro, livreiro, livraria. Da flor, floricultura, florista. Do dente, dentadura, dentista. É o que iremos tratar agora no próximo slide, né? Os substantivos derivados. Os derivados são as palavras que têm a sua origem de outra palavra dentro da língua portuguesa. Ou seja, elas nascem de palavras primitivas, como eu tinha acabado de dizer, né? Vamos lá, ó. Pedreiro, lembra de pedra? Pedreiro. Livraria, que vem de livro. Floricultura. Floricultura, que vem de flor. E dentista. Dentista. Eu vou aqui ficar grande, eu quero falar com você. Espera aí. Deixa eu aqui pegar a câmera. Então é isso, né? Nós estamos aqui tratando a respeito do substantivo com as suas 9 classificações. Paramos agora aqui nos substantivos derivados. E eu preciso te falar, olha, não desista de aprender a língua portuguesa. Você com certeza, se esforçar, né? Assistir mais videoaulas, pegar aí uma gramática e fazer os exercícios que tem nela, com certeza, dentro de pouco tempo você vai estar dominando a língua portuguesa, vai estar competitivo para fazer provas de concurso público, vestibulares também, até mesmo participar do Enem, mas eu preciso que você se motive, né? Eu preciso que você se desafie. Afinal de contas, a vida nos pede isso, a vida sempre vai nos pedir mais. Então, eu desejo que você aí sinta agora aí, toda uma motivação para ir mais além, tá bom?
Então eu vou sumir aqui, nós vamos passar para o próximo slide. Deixa eu sumir. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu comentário também. Lembrando que eu deixei um QR Code aqui no canto. Se você quiser fazer alguma contribuição para que eu possa estar adquirindo materiais novos, até mesmo novos equipamentos de gravação, pois eu estou usando equipamentos limitadíssimos, mas eu estou aqui, né, firme e forte. Vamos lá? Vamos passar aqui para o próximo slide. Os substantivos coletivos são as palavras que nomeiam um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. Perceba, quando falo alcateia, alcateia, eu estou querendo dizer a respeito de um conjunto de lobos. Conjunto de lobos. Lobos. Quando falo cardume, refiro-me a um conjunto de peixes. Ou seja, mais de um peixe, né? Conjunto de peixes. Biblioteca. Quando eu falo de biblioteca, biblioteca. Refiro-me a um conjunto de livros. Quando falo a respeito de acervo, falo de um conjunto de obras, de um museu. Aqui exige um conhecimento mais técnico, né? Conhecimento de museu a respeito. Já pensou se um museu acontecesse um incêndio em algum museu e aí eu tivesse que falar assim, olha, queimou as obras do museu, né? Queimou aquele quadro, queimou aquele outro quadro, e eu ficasse horas e horas falando. Quando eu poderia resumir, né, a informação assim, olha, queimou o acervo do museu, queimou todo o acervo do museu, queimou parte do acervo do museu, e estaria entendido, né, o que eu estava querendo dizer. Eu não precisaria entrar de ponto a ponto. Né? Como aí os coletivos nomeiam um conjunto de seres, eu preciso que você entenda, né, o que é esse conjunto. Perceba que a palavra cardume, alcateia, biblioteca e acervo, ela está no singular, mas que trata de coisas que estão no plural, ou seja, mais de uma coisa, né? Mais de um objeto, mais de um ser. Estamos chegando ao fim dessa aula, né? Antes, né, que essa aula acabe, eu preciso trazer para vocês o que são palavras substantivadas. Embora o substantivo seja classificado em nove critérios de classificação, né, temos também aí as palavras substantivadas. Eu trouxe para você um conceito em tela. Ó, palavras substantivadas passam por um processo chamado de substantivação. E é o ato de transformar uma palavra de qualquer classe gramatical em um substantivo. Lembra que temos 10 classes gramaticais? Então, pois bem, algumas delas podem ser transformadas em substantivos. Eu trouxe aqui alguns exemplos para você perceber. O que são palavras substantivadas? Ó, eu vou escrever primeiro e vou mostrar, tá? Ó, o azul do céu me encanta. Me encanta. O azul do céu me encanta. Seu olhar diz tudo. Eu espero que você esteja anotando, né, para que o conhecimento aí seja mais eficaz, tá? Seu olhar diz tudo. Conto também com o seu like, com o seu comentário, com a sua inscrição. Conto também com a sua contribuição. Isso aí pode ser de qualquer valor, tá? Fica a seu critério. Tenho certeza.
o like, inscrição, comentário e a contribuição, todos eles serão bem-vindos. Ó, recebi um não como resposta. Resposta. Pontinho final, né? Vou mudar de caneta aqui, vou mudar de cor. E primeiro eu vou destacar para vocês as palavras que foram substantivadas. Perceba que azul é o quê? Né? Vou passar aqui, ó. Azul é um adjetivo. É um adjetivo, né? Este carro é azul, esta camiseta é azul. Mas, por causa do processo de substantivação, ó, perceba que tem um artigo aqui, ó, substantivando o adjetivo. Então, aqui ele se torna um adjetivo. O azul do céu me encanta. Percebeu que um adjetivo pode ser transformado em um substantivo? Esse é chamado processo de substantivação, ou seja, aqui o azul é uma palavra substantivada. Seu olhar diz tudo. Perceba que olhar é verbo. É verbo. E com determinante aqui, ó, seu, né? Determinando aí o substantivo olhar, né? Que é um verbo, né? Seria um verbo, mas por causa do processo de substantivação, o verbo se tornou aí um substantivo. Recebi um não como resposta. Não, dentro da gramática da língua portuguesa, é um advérbio. Advérbio que modifica verbos, substantivos e também advérbio, não é isso? Advérbio.